Bom, bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui eu Bom já deixei dia. gravando, tá? Por isso que eu falei bom dia novamente, tá? Só para poder ficar registrado aqui, que é o início, beleza? Então, pessoal, na realidade, assim, a gente já trabalhou a parte de campo magnético com vocês, eu gravei a videoaula, tá? Eu escolhi trabalhar um assunto que a gente já tinha trabalhado anteriormente algumas coisas, mas que é importante, tá? Eu vou fazer... Eu até também... Eu também estava usando headphone, mas eu deixei carregando aqui, né? Meu mouse da Microsoft para ajudar deu problema, né? Aqui, né? Nossa. Fiquei triste. Bom, vamos lá. Então, pessoal, aqui essa lista de exercícios é para vocês entregarem, tá? Tem algumas questões que são teóricas e tem um pouquinho de explicação. Mas não se preocupe, todas as fórmulas estão aqui, tá? Então eu também discuti e resolvi algumas coisas com vocês aí. Então tá tranquila a lista, tá? A lista tá bem Certo. fácil de ser feita. Uma coisa que, então o que a gente vai discutir hoje com vocês aí? A gente vai discutir já um assunto que a gente já trabalhou anteriormente, tá? Só que eu vou fazer, eu acho que é importante para vestibular, é importante para N questões de concurso, ou mesmo para nossa vida mesmo, tá? Então eu vou estar mostrando aqui para vocês, eu vou estar discutindo sobre associação de resistores em série e em paralelo. Inclusive quem pediu o assunto foi o próprio Leandro falou: "Ah, dá uma trabalhada também nisso aí que é importante". Então, eu falei: "Beleza, então a gente faz". Tá? Aqui eu usei a apresentação do CEPAR, que é uma apresentação do governo do estado aqui de Pernambuco, essa apresentação, tá? E mais uma apresentação fria, eu deixei o link aqui, eu só tirei os fundos porque os fundos estavam muito feios, tá? Bom, Hum, vamos lá. Então aqui a gente vai trabalhar sobre resistores, tá? Então quando a gente trabalha em resistores, vai ser algo que a gente já trabalhou, que vai ser tensão elétrica, tá? Tensão elétrica para a gente, pessoal, a gente tem que entender como sendo a energia, vai ser a energia em trânsito, tudo bem? Então, essa energia em trânsito que a gente tem, ela vai ser proporcional justamente à minha carga elétrica. É uma razão, uma proporção. Se a gente quiser entender a grosso modo, a gente poderia estar entendendo como sendo energia, tá? E quanto mais elétrons eu tenho disponível, maior vai ser essa energia. Eu fiz até uma analogia com o rio nas outras aulas, mas eu nem vou fazer isso mais, tá? Isso já não é nem necessário agora, beleza? Então, isso tem que entender que 1 volt é 1 joule por coulomb. E joule é energia e coulomb é carga elétrica, tá? Então, quanto mais carga elétrica eu tenho disponível no sistema, menor vai ser a tensão elétrica. Bom, vamos lá. Então, a gente tem resistor. O que é um elemento resistivo? O elemento resistivo ele dissipa calor, então ele vai transformar a energia elétrica em energia térmica. Acho que o melhor exemplo do mundo para a gente o melhor exemplo do mundo vai ser o chuveiro, tá? O chuveiro elétrico ele vai estar convertendo energia elétrica em energia térmica. Por quê? Porque ele tem uma resistência interna dentro dele. A gente tem que lembrar, deixa eu ligar aqui a minha mesa. Opa, só um minutinho. Deixa eu ligar a mesa aqui, ó, o open board. Tá? Beleza. Aqui está com o open board, tá? A gente tem que lembrar, então, que eu tenho chuveiro elétrico aqui, né? Eu tenho uma tensão de 110 volts. Opa. Eu tenho uma tensão de 110 volts. Deixa eu colocar 127, que é a tensão nominal da rede. E aqui menos 127 volts. Então, quando eu vou ter uma resistência aqui, eu tenho a caixa selada, que é o chuveiro, né? E aqui eu vou estar... a água vai passar dentro do chuveiro e vai cair e vai aquecer. Então, na verdade, nada mais é o resistor do que um efeito Joule, tá? Esse efeito Joule ele vai estar provocando aquecimento. Então, você tem que lembrar que resistor transforma energia elétrica, tudo bem? Transforma energia elétrica em energia térmica, tudo bem? Tranquilo isso aqui, né? Não tem segredo nenhum. Bom, agora vai vir um que é importante, que é a lei de Ohm que a gente já trabalhou, que na realidade é quem vê, ri. Quem vê ri pra gente, a gente sabe que tensão é resistência vezes corrente. Então, quanto maior a corrente, maior a tensão. Quanto maior a resistência, maior a tensão. Então, a gente pode colocar também a tensão
e a corrente como grandezas diretamente inversamente proporcionais. Então, a gente pode escrever desse jeito aqui. Então, quanto maior a resistência, menor quem, pessoal? A corrente elétrica. Vamos fazer um exercício com isso aqui, para a gente entender? Lembre-se que a gente está gravando isso aqui, tá? Então, eu vou pegar um exercício aqui que tem na apresentação, que eu gostei, tá? Bastante, para falar a verdade. Eu achei muito bom o exercício. Vamos lá, tá aqui no finalzinho. Vamos achar. Calma aí. A gente já acha. Achei. É esse exercício aqui, tá? Vocês não estão vendo aqui porque tá com a câmera, né? Deixa eu tirar. Eu vou tirar a câmera de vocês, tá bom? Eu não estou vendo vocês agora, beleza? Então, eu vou copiar esse exercício aqui, ó. Pronto, copiei. Vou passar para o Open Board. Aí eu posso ver vocês de novo, tá bom? Tá aqui vocês, beleza? Então, pessoal, nesse exercício aqui, ó, eu vou pedir depois até que vocês, alguns abram o microfone, quem quiser responder, tá? Ó, considere duas situações. Na situação A, uma lâmpada conectada a uma bateria, que é o desenho que vocês veem aqui, ó. Esse desenho aqui, ó. Deixa eu mostrar. Então, a situação A é essa aqui. E aí, pessoal, uma lâmpada é conectada a uma bateria que fornece uma DDP constante. O que é DDP? Uma tensão elétrica, 110, 220 volts. Em uma situação B, duas lâmpadas iguais são conectadas em série à mesma bateria. Comparando-se as duas situações, na situação B, a bateria provê a mesma luminosidade, que seria aqui. Então, lembra que tem duas situações diferentes. Tem a situação A e a situação B. Essa situação A e B. Maior intensidade da corrente, menor intensidade da corrente, maior luminosidade, menor tensão. Eu quero que vocês lembrem aqui do que quem vê, ri. Tudo bem? Eu vou perguntar aí. Quem está online aí consegue responder essa daí? Qual que é? O item A, o item B, o item C, o item D ou o item E? Qual que vocês acham aí? Quando eu ligo duas lâmpadas em série, o que vai acontecer? A corrente fica maior, a corrente fica menor, vai aumentar a luminosidade, vai ficar a mesma luminosidade ou a tensão vai ficar menor? É a letra B? Quase lá. É o inverso, para falar a verdade. Eu acho que é a C, né? Menor intensidade, né, professor? É a letra C. Por quê? Vamos pensar? Olha só. Pensar aqui, ó. Então, o que eu vou escrever para vocês, ó? Situação A, situação B. Na situação A, eu tenho quem vê o quê? Ri. Na situação B, eu tenho quem vê 2 ri. Por que 2? Porque percebam que aqui tem quantas lâmpadas? Perceberam que aqui tem quantas lâmpadas? 2. E quantas vezes tem? 2. Se a gente pegar o que está multiplicando e passar o quê? Dividindo. Se a gente pegar e passar o que está dividindo, a gente vai ter 1 sobre quanto? 2 R's, perceberam? Então, a corrente A é inversamente proporcional a R. E a corrente B é inversamente proporcional a 2 R's. Todo mundo concorda aqui comigo que aqui não aumentou? Ó, quem aumenta? De A para quanto? Para B. Percebendo que aqui está 2 vezes? Então, se aqui está 2 vezes, o que a gente vai perceber aqui? Quanto maior a resistência, menor quem, pessoal? A corrente. Então, no item B, a corrente ficou menor porque a resistência ficou maior. É inversamente o quê? Proporcional. Se isso aqui é inversamente proporcional, qual que é a resposta que tem que ficar? Item C. Essa aqui é uma típica questão de Enem, tá? Essa aqui é uma questão muito legal para a gente poder estar fazendo no vestibular, tá? Ou no próprio Enem, beleza? Vou dar uma folha a mais aqui e voltar para a apresentação. Tudo bem? Deixa eu só controlar o tempo. Agora já são 8h10, tá? Vamos tentar fazer toda a apresentação para vocês aí, beleza? Vamos lá. Opa. Então, ó, eu sei então que a tensão elétrica é proporcional à resistência e corrente. A gente já aprendeu isso. E quando o resistor é ômico, o que significa isso? Que ele segue uma constante. Ele vai seguir uma linha reta, então ele vai seguir uma proporção. Eu tenho uma proporção entre tensão e corrente. Por exemplo, aqui, ó, vamos escrever? Se aqui é 2 e aqui é 2, eu tenho certeza que aqui é 4 e aqui é quanto?
4. Se tivesse um outro ponto aqui, e eu colocasse 8, quanto que seria aqui? 8 também, porque ele é proporcional. Isso se o resistor ele é o quê? Ômico. Tudo bem? O que é um resistor ômico, então? É um resistor que segue uma proporção. Beleza. Agora, fique esperto com isso que eu vou falar agora para vocês. Se o resistor ele é ômico, ele segue uma proporção, tudo bem. Mas existem certos resistores que ele não segue uma linha reta, ele não segue uma proporção. Ele não segue quem vê, ri. Por que isso acontece? Por construção do resistor. Então, às vezes o resistor ele tem uma certa potência para trabalhar, uma certa dissipação, tá? Então ele não vai seguir essa lei. Mas normalmente, quando você vai comprar um resistor comercial, você compra um resistor que siga isso. Então, pessoal, beleza. A fórmula de potência elétrica eu também já ensinei. Então, potência é π. Então, o que é potência? Potência é corrente elétrica vezes a tensão. Lembrando que potência para a gente é variação de energia dividido por variação de tempo. Então, a gente tem que saber que potência é tensão vezes o quê? Corrente. Mas a gente também tem que saber que tensão é variação de energia dividido por variação de quê? Tempo. E do segundo ano do ensino médio, a gente aprendeu que calor, mas calor é energia, tá? Pelo amor de Deus. Calor é o quê? Energia. Dividido pela variação de tempo. Então, isso aqui é uma das coisas mais importantes para a gente. Quando a gente vai fazer um exercício vestibular, a gente interliga potência elétrica, potência mecânica e a potência vinculada a calor sensível. Tudo bem? Quando a gente interliga essas três coisas, a gente interliga um monte de campo da física. Ok, pessoal? Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Vai ter uns exercícios aqui, só ver o horário, 8h12. Dá tempo folgado a gente fazer aqui. Daqui a pouco eu abro uma discussão com a gente, perguntar se está com dúvida, até eu vou deixar um tempinho para isso também, tá? Se tiverem perguntas aí, ó, abre o microfone e pode fazer, tá bom? Beleza, pessoal? Tá? Eu tô vendo a Milene com cara de preocupação aí, ó, mas não é para ficar não, tá, filha? Vamos lá. Então, pessoal, aqui eu tenho a resistividade. O que é resistividade? Resistividade, ela depende de alguns fatores. Então, o que a resistência depende? A resistência depende, primeiramente, do comprimento do resistor. Quanto maior o resistor elétrico, se eu tenho dois resistores iguais, de tamanhos diferentes, quanto maior o resistor, maior a resistência. Isso aqui é meio óbvio pensar. Por isso que quando vem da hidrelétrica, eu tenho que ter transformadores, eu tenho que ter aqueles transformadores gigantes. Por quê? Porque conforme o fio, a corrente elétrica vai passando, ele vai tendo uma resistividade dentro do fio. O fio não é perfeito. A corrente elétrica, o próprio fio tem uma resistência. Então eu preciso dar um jeito para que chegue em casa uma tensão e uma corrente conveniente. Para isso, eu preciso levar em consideração que o meu próprio fio também tem uma resistência. A gente perde energia no próprio sistema. Se você pegar, por exemplo, um chuveiro elétrico, não vai fazer isso, tá? Pelo amor de Deus. Se eu pegar um chuveiro elétrico ou uma torneira elétrica e colocar a mão no fio, você vai ver que às vezes o fio está um pouco quente, porque o próprio fio tem uma resistência, tá? Por isso que em casa, às vezes, você tem um sistema e pega fogo nas coisas. Por que pega fogo? Porque o fio aquece, derrete a capa plástica dele, vai entrar em curto sistema e tudo pega fogo, tá? Vamos lá. Então, pessoal, eu queria falar para vocês então que na resistividade também depende do quê? Da temperatura, tá? Essa fórmula eu nem vou passar para vocês, tá? Essa aqui não é aplicada muito. A gente não tem nem o que falar, viu, pessoal? Efeito Joule pode ser desejável ou indesejável. Por exemplo, no notebook. O notebook é indesejável que tenha calor. O processador esquenta, por isso que a gente tem que ter dissipador de energia, tá? Então, pessoal, o que vai acontecer aqui pra gente? A gente pode aproveitar, a gente tem que eliminar o efeito Joule ou minimizar o máximo possível. Exemplo de minimizar o máximo possível no processador do computador. Pô, não é legal que eu tenha eu deixo esquentando o equipamento, mas eu não tenho o que fazer. Para construir um circuito elétrico, eu preciso ter aquecimento no sistema. Então, se existe esse aquecimento no sistema, a gente tenta minimizar isso. Exemplo, tá? Esse aqui, ó, é um computador, é um Raspberry Pi. Quando eu ligo ele aqui e coloco a mão em cima do processador dele,
ele esquenta, tudo bem? Então isso aqui, ó, é um computador de, entre aspas, é um computador de bolso, tá? Então ele vai esquentar. Ele é feito, infelizmente, eu deveria construir ele para não esquentar, mas o efeito Joule. Agora, onde que é desejado o efeito Joule? Por exemplo, um chuveiro elétrico, tá? O que é um reostato? Jesus Cristo. Nome feio desse. Reostato simplesmente é uma resistência que varia. Por exemplo, eu tenho uma resistência de 2.000 ohms. Se eu mexer o bracinho aqui em cima, automaticamente ele vai aumentar e diminuir a resistência elétrica, tá? Eu tenho aqui só um minuto. Eu tô na live, tá? Não vai sair daí, não. Ó, voltei, ó. Então, crianças, aqui, ó, eu tenho várias caixas dessas em casa. Essas caixas aqui, ó. Opa, deixa eu mostrar direitinho. Essas caixas aqui, elas têm vários componentes eletrônicos. Um dos componentes eletrônicos que a gente tem aqui, por exemplo, é esse aqui. Deixa eu aproximar mais para vocês verem, ó. É esse aqui, ó. Ele é um potenciômetro. O que é um potenciômetro? É a mesma coisa que um reostato. Eu posso aumentar e diminuir a resistência elétrica. Exemplo de aplicação disso aqui é o volume do aparelho de som, tá? Então isso aqui é um volume de aparelho de som, ó, colocado, ó, tá? Isso aqui a gente até trabalhou uma aula dessas aí, né? Que a gente fez, alguns alunos conseguiram fazer, tá? O professor tem várias caixinhas dessas aqui, ó. Agora que tá fechado eu posso mostrar para vocês. Ó. A gente mexe com componentes. Beleza. Então, pessoal, a gente tem aqui o resultado fusíveis. Para que serve um fusível? O fusível é óbvio. Se passar uma corrente elétrica no meu circuito maior do que deveria passar, o que ele faz? O fusível literalmente queima. Então, ele protege o circuito elétrico. Então, uma coisa legal para você saber, então, é o fusível elétrico. Existem vários dispositivos que fazem a proteção do sistema elétrico. Eu estou sem aqui, eu não tenho como mostrar para vocês, mas senão eu mostraria uma caixa a gente tem pouco tempo, né? Senão vai atrasar a aula. Mas existem o DR, o DPS, tá? Eu acho que talvez eu vou até mandar para vocês uma pesquisa para vocês fazerem sobre DPS, DR e fusível, tá? Que é interessante, tá? Depois eu vou conversar com vocês no grupo, beleza, pessoal? Se vocês quiserem, eu posso até gravar um vídeo, uma videoaula depois sobre DR e DPS. Por exemplo, o DR, ele evita surto de corrente. Quem em casa, aqui tem aquele aparelho que você coloca o dedo na tomada e a tomada desliga automática. Alguém tem isso em casa? Não vai colocar o dedo na tomada, pelo amor de Deus. Alguém tem isso em casa ou não? Tem? Não sei. Não, não vai fazer, tá? Não testa não. Como que funciona isso? Já percebeu que se você colocar o dedo na tomada, você morre. Ou você vai tomar um choque muito gigante, que pode passar pelo coração, aí você pode até morrer, porque tem mais que 30 miliamperes. O que vai acontecer? Que é uma coisa que é interessante para a gente saber. Existe um aparelho que é colocado no quadro geral da casa, que ele chama DR. Quando você coloca o dedo, ele identifica quanto corrente está entrando e quanto corrente está saindo. Se a corrente que está entrando é diferente da corrente que está saindo, porque se a corrente está entrando no meu corpo, concorda comigo que ela não sai na rede? Mais uma vez, eu vou até desenhar para vocês. Bem? Só um minutinho aqui. O que é um DR? Existe uma corrente que entra na casa e existe uma corrente o quê? Que sai, que é um circuito elétrico. Concorda comigo ou não? Vamos supor que na casa entra 30 amperes. Quanto que você espera que saia da rede? 30 amperes. Aí, Milene, escolhe um aluno de exemplo. Davi. Davi, seu exemplo. Aí, o que vai acontecer? O Davi está aqui, ó. Aí o Davi meteu o dedão na tomada, tudo bem? Então, o que vai acontecer aqui? Na hora que o Davi meteu o dedão na tomada, vai fechar um curto elétrico. Só que ao invés de sair para a tomada, novamente, vai sair pela mão do Davi, aqui. Então, 30 amperes vai sair aqui e 30 amperes vai sair aqui no chão. Concorda comigo ou não? O que acontece com o Davi? Morre. Então, e quanto que vai sair na rede? 0 amperes. Todo mundo concorda comigo ou não? Então, vai ter uma fuga de corrente. O que o DR faz? O DR, ele identifica essa fuga de corrente e derruba todo o quadro da casa. Entendeu? Isso que é muito interessante ter isso em casa.
É interessante, né? Só que ela custa, um aparelho desse, em média, vai custar na ordem de uns 400, 500 reais. E ninguém coloca, tá? Um DR em casa. O que é um DPS? Já viram que o seu pai e sua mãe falam assim, tá chovendo, desliga a televisão para não queimar. Já escutaram isso ou não? Já, né? Já. Então, quando você liga a televisão, não liga o aparelho. Por quê? Porque tem um surto de tensão elétrica. A nossa rede elétrica funciona com 127 e 220 volts. Quando chega a 127 volts, ela funciona. Imagina se chega a 2.000 volts. O que vai acontecer com a sua televisão? Vai queimar. Então, na realidade, a gente coloca um aparelho que chama DPS. O DPS, quando chega uma tensão muito grande na rede por causa de um raio, por exemplo, ele cai o sistema e não deixa, derruba toda a casa. Aí não deixa queimar o seu aparelho. Então, na realidade, sua casa tem que ter fusível, tem que ter DPS e tem que ter DR. Só que todo mundo só coloca fusível. Por que a gente não coloca o DPS e o DR? Se o DPS evita queimar meus aparelhos e o DR evita que eu morra. Por causa disso aqui, ó. Por causa do dinheiro, porque é caro fazer isso. Tudo bem? Então já é uma dica, tá? Se você tiver uma casa no futuro, junta dinheiro para colocar fusível, que é disjuntor, junta dinheiro para colocar DPS e DR, tá bom, crianças? Vamos lá, continua aí. Depois eu vou pedir uma pesquisa sobre isso, tá bom? Então aqui, pessoal, o fusível deve ser colocado em série com aparelhos em circuito elétrico. Abaixo, alguns tipos, tá? Tem um fusível muito antigo, que é o fusível cerâmico, tá? Existe um fusível que é dentro dos aparelhos, que ele tem uma espécie de vidrinho, tá? Que ele coloca lá, que tem um filamento bem curtinho. E ele também tem a simbologia do fusível, que é essa. Existe um outro aparelho que chama disjuntor. Todo mundo está vendo a tela do meu computador, né? Davi, faz assim se estiver vendo a tela do meu computador. Tá ok. Então, pessoal, vou abrir aqui, ó. Esse aqui é um DPS. Ó, DPS, só para vocês verem, tá? O DPS... Não, eu escrevi DPS, desculpa, é que eu tô com seu teclado. Ó, DPS é esse aqui, ó. Ele custa R$42. Em média, você usa de 4 a 5 DPS na casa, tá? O que é um disjuntor? Algumas pessoas querem disjuntor, tá? O disjuntor, ele é o que evita, por exemplo, se passar uma corrente elétrica aqui maior do que deveria no fio, a sua rede elétrica cai, tá? Então, isso aqui é um disjuntor. O que o disjuntor faz? Se passar mais que uma corrente elétrica, por exemplo, um chuveiro elétrico funciona com 30 amperes, tudo bem? Se passar 60 amperes no seu chuveiro, vai queimar. Então, o chuveiro, em média, tem 30 amperes. Então, eu vou comprar um disjuntor de 30 amperes. Se passar mais que 30 amperes, automaticamente, esse disjuntor vai cair. Tudo bem? Então, existe também então, existe o DPS, existe o DR, tá? O DR disjuntor. O DR custa R$129. Qual que é o problema? Qualquer coisa que esteja errada na sua rede elétrica, se você colocar um DPS e um DR, automaticamente o fio vai ficar caindo direto. Por isso que não dá. Vamos lá. Porque, normalmente as redes são mal feitas. Agora, pessoal, deixa eu ler para vocês aqui. É comum ouvir falar em noticiários que esse ou aquele incêndio foi provocado por um curto-circuito. Considere que o curto-circuito não causa danos ao aparelho em que ocorre. Por que ele pode ser acusado de causar incêndio? Por quê? Porque o fio elétrico tem uma resistência. Se ele entrar em curto-circuito, os dois fios vão se unir. Então vai passar uma corrente elétrica muito grande aqui, o fio vai aquecer, efeito Joule, o fio aquecendo, ele literalmente pega fogo na capa plástica que ele tem. E automaticamente vai colocar fogo nas outras coisas. Tudo bem? Entenderam o esquema? Fácil ou difícil? O cachorro... Milene, esse é cachorrinho seu, filha? Que bonitinho. Pois daqui a pouco eu já mostro o meu, tá? A minha esposa tá aqui atrás trabalhando também, ó. Vamos lá. Então, o que é o curto-circuito? Curto-circuito é quando o fio elétrico... Vamos fazer um curto aqui pra gente ver rapidinho? O curto-circuito nosso, ele vai ser assim, ó. Ele vai estar aqui... desculpa, desenho torto, perdão, tá, crianças? Ó, o curto-circuito nosso é assim, ó. Eu tenho uma lâmpada aqui. Essa lâmpada está aqui, ó.
E aí eu vou ligar na lâmpada 110 volts, 0 volts. O que vai acontecer? Por um acaso do destino, isso fica unido, tá? Então eu vou eliminar a lâmpada. Então o circuito inteiro, ele vai ficar ligado direto. Na hora que ele fica ligado direto, o fio começa a esquentar muito por efeito Joule. Então o fio começa, entre aspas, torrar. Então esse fio começa a esquentar, ele começa a aquecer os outros objetos que estão na casa, e aí vai começar a pegar fogo na casa inteira. É isso, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, pessoal, sempre que a gente for dimensionar alguma coisa, então é tentar evitar esse tipo de curto, tá? Como que a gente evita esse curto, por exemplo, com um disjuntor, ok? Vamos lá. Então curto-circuito se evita com o quê? Um disjuntor. Você sabia? Deixa eu colocar aqui minimizado, tá? Modernamente, nos circuitos elétricos de resistência a edifícios e indústrias, em vez de fusíveis, utilizam dispositivos que têm base efeito magnético de corrente elétrica. Eles são os disjuntores, que foi o que o professor falou. O disjuntor ele desarma e arma, tá? Ele vai funcionar dessa forma, tá? Bom, vamos continuar aí. Se o disjuntor é uma chave magnética, eu posso religar ele, tá? Então, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Se o disjuntor da sua casa, no quadro geral, estiver desarmando, desarmou o disjuntor, é porque alguma coisa errada está acontecendo. Então, eu tomei banho, caiu o disjuntor. Não, sua rede elétrica não está certa, tá? Se você tomar banho e ligar, sei lá, a torneira elétrica ou alguma coisa, automaticamente foi para o espaço o seu disjuntor, tá? Não pode ser desse jeito, ok? Associação de resistores. Existem dois tipos de associação, em série e em paralelo, tá? Eu vou estar explicando para vocês aqui. Em série, ela está ligada continuamente, tá? Em paralelo, já vou colocar direto para vocês. Ela está ligada por um mesmo fio e existe um nó, tá? Esse nó determina vários aparelhos. Só para a gente saber, a nossa rede elétrica, tá? Ela está ligada, ela é ligada, pessoal, em paralelo, tá? Eu vou pegar e montar agora um circuito para vocês, beleza? Rapidinho, tá? Quem quiser, o site chama PF Colorado, tá? Eu vou estar ligando aqui, fazendo um circuito para vocês em série e um circuito para vocês em paralelo, tá? Só um minutinho, tá? Eu vou colocar simulações HTML5, tá? Esse site é muito legal, que ele tem bastante coisa para a gente ver, para a gente fazer. Eu vou ligar um laboratório. Eu não vou usar um programa, obviamente, profissional. Existem programas profissionais, tá? Como o Isis, como o EWB. Tem vários softwares que eu não vou ficar entrando em detalhes. Eu vou usar um bem simples, tá? Eu ainda tenho 10 minutos ainda para minha live, tá? Eu vou continuar falando com vocês. Vou deixar os últimos 5 minutos finais para a gente poder fazer a parte de perguntas, tá? E eu vou também lançar também uma coisa rapidinho para vocês, beleza? Vamos lá. Aqui, deixa eu só minimizar aqui, tá? Eu vou só usar o laboratório agora. Eu vou deixar essa aula gravada também, tá? Ó, a nossa aula tá gravando, tudo bem, pessoal? Vamos lá. Coloquei uma bateria, tá? Por exemplo, uma bateria de 9 volts aqui. Primeira coisa, vou colocar uma lâmpada. Se eu pegar um fiozinho aqui, ó, pega um outro fiozinho, tá? Quando a gente vai montar numa protoboard ou uma coisa profissional, a gente chama de jumper, tá? Coloco um outro fio aqui pra gente, ó. E coloco um outro fiozinho. Percebam que eu não estou ligando no mesmo polo. Se eu ligar aqui no mesmo polo, olha lá, deu um curto-circuito. Perceberam que pegou fogo? Não é isso que eu quero, tá? Pelo amor de Deus. Então, curto a gente não quer matar ninguém, tá? Então, agora, pessoal, eu vou ligar aqui, ó. Pronto. Perceberam que a corrente elétrica está passando aqui no circuito? E se eu colocar mais uma bateria no circuito? Eu vou vir aqui, ó. Coloco mais uma bateria. Opa. Deixa eu deixar bonitinho. Vamos lá. Perceberam que ficou, ó. Perceberam que a corrente elétrica, olha só. Perceberam a luminosidade no sistema? Eu aumentei a tensão elétrica proporcionalmente, ó. Também aumentou a corrente elétrica aqui no resistor. E se eu colocar aqui, ó, um outro resistor que é uma lâmpada, funciona como resistor, tá? Vou colocar uma outra aqui, ó. Pronto, ó.
Perceberam que diminuiu a corrente elétrica? Foi o exercício que a gente fez, tá? Pessoal, a apresentação, vou encerrar aqui. Eu até gostaria de ter feito mais coisas, mas eu acho que talvez o importante hoje é pesquisa sobre, deixa eu mostrar aqui para vocês, está na aba. Eu quero que vocês pesquisem sobre DPS. Aqui, se a gente colocar vídeos, tá, ó, o que é DPS e como funciona, tá? Tem vários vídeos que mostram isso, beleza? Que ele vai evitar surto, tá, de corrente. Eu quero que vocês pesquisem sobre DR, tá? DR elétrica. É melhor pesquisar DR elétrica, tá? Porque senão DR é uma letra muito curto o termo. Ó, duas coisas que você precisa saber sobre DR. Diferença residual. Então, ó, perceberam? Tem vários vídeos. Inclusive, tem até um vídeo completo aqui, que é DR, DR, DR. Nem precisa, porque esse aqui é muito técnico, tá? Eu quero só que vocês peguem o básico. DR e disjuntor. O outro vídeo, ó, duas coisas que talvez você não saiba sobre disjuntores, tá? Então, ó, vídeo, o que é disjuntor? Então, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre DR, DPS e disjuntor. E cada uma das funções dele na casa, tudo bem? Eu acho que talvez isso aqui seja o mais legal pra gente, beleza, pessoal? Toda a casa tem que ter um DPS, um DR e um disjuntor, tá? No quadro geral, beleza? Se não tiver isso na casa, eu vou mostrar para vocês aqui, só um minuto, eu vou mostrar um quadro aqui. Tá, não vou mostrar meu, não. Acho que esse aqui nem dá para mostrar, porque tá feio. Tá? Mas depois então eu mostro um outro melhor para vocês no meu quadro da frente. Ok? Bom, é isso, tá? Para enviar a pesquisa, Vanderlei, ou é só para fazer? Não, é para enviar a pesquisa, tá? Pessoal, eu vou abrir agora para todo mundo, tá? Eu vou abrir geral agora, tá? Eu vou fechar, eu vou abrir para perguntar para vocês, ó. Vocês podem ver que agora tá todo mundo aqui, ó, na live. Beleza? Então, pessoal, a aula está sendo gravada, tá? Eu vou colocar aí, o Gustavo levou a sério o negócio do fundo. Então lá, os caras aqui, ó, colocando um pinguim. Infelizmente, eu estou falando do Windows, né? Vocês perceberam, né? Uma tristeza de vida, né? Mas tudo bem, tá? Bom, só para falar para vocês, então, eu quero uma pesquisa sobre DPS, DR e disjuntor. Ok? E eu quero saber sobre o funcionamento deles e como que usa isso aí na casa, tá bom? É só isso. Pessoal, vocês têm bem mais uns 4 minutinhos. Eu deixei para pergunta aí. Tudo bem, pessoal? E vocês aí estão tranquilos aí? E as coisas, como que estão aí? De boa, pessoal? Ah, pode abrir o microfone agora que a gente vai conversar um pouco, beleza? Vanderlei, manda quando esse trabalho aí? Ah, eu acho que dá para mandar. Como é uma pesquisa curta, pode ser dia 30 ou não, pessoal? Sim. Tudo bem? Dia 30? Pode dar para... Ó, então o importante é a gente aprender, se quiserem dar uma pesquisada nos preços também, eu acho que fica tranquilo isso. Então dá uma pesquisada no valor também de quanto custa um DPS, quanto que custa um DR e quanto que custa um disjuntor. Normalmente na casa de vocês, se vocês forem dar uma olhada, só tem disjuntor, tá? É difícil uma casa ter DR e DPS, tá? Então dá uma pesquisada certinha, se quiserem tirar até uma foto do quadro da casa de vocês, tira. Se a casa de vocês estiverem com uma pecinha cerâmica redonda, tem que chamar o eletricista urgente, porque senão a casa pega fogo, tá? Beleza? Só para deixar um toque para vocês. Fácil a pesquisa? Sim. Tranquilo? Pessoal, dúvidas? E vocês aí, tudo bem? Vocês aí tranquilos? Não estão saindo por aí não, né? Beleza. Não. Tá bom, então. Tá tranquilo todo mundo aí? Tá do quarto para a sala. Isso, tá ótimo. Aqui também, em casa também. Eu só tive que sair um dia, que eu tive que ir no banco, né? Mas eu aproveitei e passei no açougue para comprar carne, essas coisas assim. Mas máscara, luva, tá? Não é brincadeira não, tá? O pessoal aí a gente tem que ficar isolado dentro de casa, beleza? Então, ó, de resto, tá tranquilo, pessoal. Entenderam a pesquisa para ser feita? Eu peço desculpas, na realidade, eu acho que a aula deveria até ficar maior, tá? Mas é isso, tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tudo bem. E não tá na sala, eu deixei gravado a aula. Então, não tem desculpa de entregar as coisas sobre TPS, DR e disjuntor, tudo bem? Então, a gente vai... DR, pessoal, ele vai evitar fuga de corrente, tá? O DR. O DPS, surto de tensão. E o disjuntor, surto de corrente. Tudo bem? A gente chama disso, tá? Os nomes bonitos para isso são esses, tá? Eu tentei explicar com o vocabulário mais simples possível, tá? E, assim, tenta tomar cuidado para pegar vocabulário técnico lá, tá? Porque às vezes tem muita coisa, assim.
Beleza, pessoal? Todo mundo tranquilo? Aham. Tá ok? Tranquilo. Vou fechar a live de vocês. Abraço, pessoal. Fica com Deus, tá? O juízo aí, vamos mandar ver. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Abraço. Falou, abraço.